Eu tenho vontade de falar desse assunto, já tem tanto tempo, e eu posso falar desse assunto sempre, o tempo todo, que eu não quero roteiro. Eu não quero roteiro hoje, eu não quero anotar nada, porque eu não notei nada, porque eu acho que dá 15 vídeos desse assunto. Estava vendo um vídeo sobre a pensamento de Judith Butler, e ela é uma das pesquisadoras, é uma das filósofas que traz esse raciocínio de quanto o nosso corpo é meio que jogado no escanteio, né? E a gente tem uma sociedade baseada no que o nosso pensamento cria. Só que, cara, o nosso pensamento ele não existe sem o nosso corpo, porque para ter um pensamento tem alguma coisa que tem que pensar, né? E aí, para aquela coisa pensar, ela precisou ter uma sensação, precisou ter um sentimento, precisou ter alguma coisa que bateu ali para ter esse pensamento. E você já parou para pensar como a gente não ouve nada no nosso corpo? E isso poderia muito, muito, muito nos ajudar com primeiro a cumprir nossos objetivos mais profundos. E de verdade, esse vídeo, ai, gente, eu sei que existe uma regra, sabe, do YouTube e nas coisas que você tem que ter um super gancho, e eu até iria no final do vídeo ter que retomar e fazer várias perguntas pra você, mas a pergunta desse vídeo é o quê? Se você realmente ouve o seu corpo, realmente, e eu vou, cara, cheiros. Quais são os cheiros que você sente? Você escuta, ótimo, você não escuta cheiros, mas quais são os sentidos que você percebe sobre o seu corpo, sabe? E qual aquilo que você não percebe. E aquilo que você percebe, você não tá percebendo que você percebe. E essa é a pergunta, entendeu? E a gente vai para um caminho aqui que eu não sei para onde vai. Porque eu já tentei criar roteiro para esse tipo de assunto e eu não sei. Eu posso criar 15 vídeos desse mesmo assunto. Porque muito me interessa. Imaginar que o quê? A gente tem dificuldades que a gente tem na vida que parece que é só sei lá, a nossa força de vontade que não tá conseguindo. Mas não é. Vocês já ouviram o pensamento? Vocês já ouviram a dica de organização? Que é, deixe, se você quer ler, ter o hábito de ler, você deixa o livro na cabeceira, você tem que deixar o livro perto de você. Por quê? Porque se o seu corpo tiver que processar vários caminhos, ou seja, abrir uma gaveta, abrir uma porta, abrir um armário, abrir a página do livro para você ler, você não vai ler, vai ser mais difícil, porque são mais caminhos, são mais etapas, entendeu? Etapas de físico, do corpo, que tá ali para fazer o negócio. Só que a gente não para pensar que isso é em absolutamente qualquer coisa. O lado da cama que você acorda pode te incomodar, porque às vezes a sua parede tem um cheiro que você não percebe que te incomoda. E aí você acorda de mau humor todo dia porque você tem um cheiro na sua parede que você não sabe que tem um cheiro, porque você não repara, você acha que você tá mal-humorada porque você tem só um dia estressante. Quando na verdade você tá mal-humorada porque o chão que você pisa quando você acorda, ele é muito gelado, entendeu? Ele é mais gelado do que você para pensar. Ou o caminho que você faz na sua casa para pegar água, ele é muito longo. Se for considerar talvez uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa típica de, por exemplo, o caminho é longo demais e aí você acaba não pegando água. Só que se você deixa uma garrafinha na sua mesa, talvez você não vá beber água. Por quê? Porque às vezes a finura, a espessura da bordinha da garrafa nos seus lábios vai te incomodar. E aí você vai perceber que uma garrafa amarela que está esquecida no armário, você bebe mais água do que a garrafinha plástica que todo mundo compra na padaria. Porque a espessura do negócio te incomoda. E eu realmente acho que até mesmo pessoas neurotípicas podem ter alguma coisa, algum nível, entendeu? De pensamentos reflexivos sobre isso. E se a gente não escuta nosso corpo no dia a dia, na nossa grande aqui bagunça, a gente não ouve nosso corpo em absolutamente nada em sociedade. E a gente também não se adapta a nossas mudanças naturais. E como as coisas interferem sobre o nosso corpo. E essa interferência mexe com o nosso pensamento e mexe com a forma que a gente está compreendendo o mundo e que a gente está devolvendo a nossa interação. Um exemplo prático e ridículo. Não é ridículo, não. É só porque estou emocionada. Por exemplo, uma coisa um pouco mais aqui para o nosso âmbito criativo. Por que que nos bares, e aí você me responde na sua cidade,
eu tenho só 20 seguidores, acho que todos são da mesma cidade. Mas caso chegue alguém um dia aqui, por aqui entre nós, e seja de outra cidade, me responda se na sua cidade tem bares e restaurantes e empreendimentos que modificam o Badabauê em épocas diferentes da estação do ano. E eu não tô nem falando de cidade turística, tô falando assim ali, o barzinho da esquina. Tem um chocolatinho quente no inverno? Entendeu? Que você pode colocar um conhaque ali no negócio? Não tem. Porque eu não quero eu não quero em julho sentar na mesa de bar e beber uma cerveja gelada. Eu quero beber um negocinho quente. Eu quero beber um chocolate quente. Eu quero que seja naturalizado trazer um casaquinho. E aí eu te pergunto, por que obrigar crianças a irem para a escola 7 horas da manhã em dezembro e também em julho? Por quê? Porque é importante que a gente seja linear, só que o nosso corpo não é linear, a Terra não é linear, a estação do ano não é linear. E aí você quer obrigar as pessoas a irem trabalhar, as crianças irem para a escola, a todo mundo acordar cedo para pegar um ônibus 7 horas da manhã, sendo que acordar 7 horas da manhã em dezembro é completamente diferente de acordar 7 horas da manhã em julho. E o nosso corpo vai ter uma resposta diferente, mas a gente não aceita que a resposta é diferente. Eu estava vendo uma reportagem que a Eslovênia, eu posso estar confundindo os países, mas vou colocar um link para vocês. Eles não têm esse índice tão alto de depressão no inverno porque eles esperam o inverno. Eles têm coisas que só acontecem no inverno e eles adaptam para o inverno. Ou seja, as crianças elas levam madeira para a escola para poder fazer fogueira na escola. Porque isso vai acontecer no inverno e as crianças esperam esse momento, porque elas querem que acontecesse, entendeu? Porque o nosso corpinho ele quer só ficar aqui. Só que se você ficar só aqui, ó, porque não tem nada preparado. Lá fora você vai passar frio, é chato. E eles entenderam que ao invés de você lutar contra e querer obrigar as pessoas a agir naturalmente no inverno, você tem que mudar nessa estação do ano. Você tem que mudar, você tem que adaptar as coisas, adaptar o corpo. Então, e fazer aquilo ser mais agradável. Então, e até obrigar as pessoas a sair mais de casa, ter mais eventos fora de casa, mas fazer com que eles sejam agradáveis. Assim as pessoas esperam até o inverno para poder socializar e fazer coisas. Eu achei isso muito legal, porque é literalmente a gente adaptar. Por exemplo, pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam podem ter TPM. No meu caso, eu tenho uma TPM de quase 10 dias. Se eu fico menstruada, né, uma TPM de quase 10 dias, e eu fico menstruada uma semana, isso daí são quase 5 dias, são quase 15 dias menstruada. É praticamente metade do mês. E eu ajo como se a minha menstruação fosse um exemplo à parte, como se a minha vida fosse quando eu não estou menstruada. Porque quando eu estou menstruada é como se fosse uma exceção da minha vida, porque nada está adaptado. Não é nada adaptável de quando a gente está menstruada. É tipo, é a exceção, a exceção. Só que como que a exceção é metade da minha vida? E a gente não tem essa adaptação do corpo das pessoas que menstruam, de entender como que a variação de ritmo funciona. Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham muito isso hoje em dia com educação física, de entender que quando uma pessoa vai para academia, o ciclo, né, hormonal ali é diferente. Não dá para fazer o mesmo treino todo dia da vida. Mas eu ainda acho que a gente ainda não chegou lá para a gente pensar primeiro como a gente pode se adaptar de verdade para não ir contra o nosso corpinho, entendeu? Para não ir contra como a gente reage às coisas, mas entender como a gente reage, aceitar como a gente reage e ver o que dá para melhorar nesse negócio. E como eu tenho medo desse negócio de a gente nunca falar, né, de às vezes eu fazer uma reflexão que não tem nada a ver com arte, eu percebo que a minha arte tem tudo a ver com isso. Do tipo, qual é o peso do lápis que eu carrego na mão? Qual é o peso da caneta que eu carrego na mão? Esses dias, inclusive, eu eu serrei um pincel, eu serrei no meio o pincel. Por quê? Porque o pincel tava enorme e eu tava incomodadíssima. E aí eu serrei, ele ficou maravilhoso, porque o peso dele é interessante. Melhor, nesse sentido. E tudo, o cheiro da tinta, o trabalho, o movimento físico, o gesto que você faz para molhar o pincel numa tinta ou desenhar a caneta faz muita diferença. E o que é mais confortável e o que dá para adaptar, tipo, é desconfortável, mas é interessante, né? Assim,
estudar essa possibilidade aqui, ou não é interessante, ou é simplesmente só desconfortável. E saber por que é desconfortável. Desconfortável por conta do cheiro, por conta da textura, por conta do peso, por conta do sentimento que aquilo me traz, mas é físico. É a gente escutar nosso corpo. E eu falei gritando metade desse vídeo. E, e era basicamente isso. Você escuta seu corpinho, que nem a do rá lá. Vou falar, olá, eu sou a Elisa. Olá, eu sou o Jorge. Vamos ser amigos, vamos ser amigos. Vamos para a praça conversar. E aí eles foram para a praça conversar. Jorge falou que estava muito, muito inconformado com a situação do país atual.